já havia tido a mortandade, né? A gente vê aqui também uma redução do pH, que é característica do material que entrou na água, né? A gente vê a redução do oxigênio dissolvido, que durou muito tempo. A gente tem uma mancha anóxica que foi bem longa, né? Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. E ela é característica justamente da mortandade de peixes, né? A gente vê que até a condutividade elétrica não teve tanta alteração, mas a gente teve uma mancha que é anóxica bem nítida e duas manchas depois, que na verdade foram praticamente caracterizam que foi carregado um material sobressalente aí, né? E a gente vê que isso aconteceu por causa de uma precipitação que teve, que ajudou a levar um pouquinho esse material. Então, e nesse caso, uma época que a vazão do rio também estava bem baixa, a gente pode olhar aqui embaixo, né? Que a gente tem essa linha tracejada, que é a Q710, né? E a vazão medida. Então, estava bem próxima da Q710, então o rio já estava numa condição bem crítica, né? E nesse caso também a velocidade do rio estava relativamente baixa, por isso que demorou tanto tempo para passar essa mancha anóxica. Bom, aí eu vou falar um pouquinho das novas estações que a gente pretende colocar, né? A gente fez algumas historias junto com o pessoal da agência e tudo mais, né? E só contextualizando, né? Até por causa da questão da mortandade, a gente acabou meio que se antecipando, né? Para essa estação, seria Piracicaba-Monte Alegre, que também é no Rio Piracicaba, porém num trecho que fica a montante do centro urbano de Piracicaba, né? Ela já tem um posto do DAE próximo, que é o 4D015, né? E a gente utilizou, nesse caso, foi a infraestrutura da empresa hoje. Então, a gente colocou, na época, uma sonda para monitorar justamente as variações da qualidade, a montante lá do trecho urbano de Piracicaba, né? E tentar pegar uma condição crítica um pouquinho mais cedo, né? E a gente só, na verdade, no primeiro momento só tinha colocado uma sonda, né? Aqui sou eu instalando a sonda. E aí a gente planejou um equipamento que a gente já tinha para transmissão, né? Que só foi sobressalente de uma outra estação desativada. A gente aproveitou esse painelzinho para fazer uma transmissão desses dados, né? Então hoje a gente consegue operar transmitindo esses dados de uma forma meio que improvisada, né, graças a essa estrutura que a gente já tinha, né, que veio de uma outra estação, né, que a gente tem até um painel solar, tudo mais, antena, né. Então hoje ficou uma forma um pouquinho mais compacta, né, mas que idealmente a gente vai ampliar para ser uma estação de verdade. A gente vai trazer um container, vai colocar uma infraestrutura muito maior, né. Então no momento a gente tem isso, mas a ideia é fazer de fato uma estação, né. A gente tem também um ponto que a gente pretende instalar no Rio Atibaia, né? Fica junto da captação da empresa Orion, próximo do posto da E009, que é o posto acima de Paulínia, né? Se não me engano, esse posto está por ali na margem oposta, né? E para essa estação, a ideia é justamente aproveitar a captação da empresa, né? Nesse negócio cilíndrico que a gente está vendo aqui é onde passa a água. Então, nessa tampa a gente conseguiria instalar um medidor, que é a sonda, né? Seria uma estação relativamente simples nesse sentido, porque só precisaria colocar o medidor aí, e aí colocaria o container também numa parte um pouquinho mais acima para proteger das variações do nível d'água, né? Mas a gente tem aí uma solução relativamente simples. Nesse caso, o pier aí não seria aproveitado, até porque exigiria a instalação de um guincho, uma lança muito, muito comprida. Então a gente aproveita essa situação mais favorável da captação. A gente também tem aqui junto da captação de Limeira, né? Na verdade aqui para monitoramento do Rio Jaguari, né? Nesse caso, a gente teria que ter uma infraestrutura próxima da que a gente tem na estação Piracicaba Artemis, que é a estação que hoje mede a jusante do Rio Corumbataí. Deixa eu até voltar um pouco para mostrar para vocês. Não, aqui. Seria, no caso, uma balsa mais ou menos como essa, né? Talvez um pouquinho mais compacta, mas teria que ser essa estrutura de balsa que avançaria,
justamente aqui para o meio do Rio Jaguari, né? Aqui, no caso, não é possível aproveitar a estrutura de captação, porque, na verdade, a BRK, ela capta, eventualmente, do Rio Jaguari, eventualmente do Ribeirão do Pinhal, que está logo ali, à direita a gente tem a confluência dos dois, né? E a gente tem como intenção monitorar a qualidade do Rio Jaguari nesse trecho, então não tem como considerar aí uma possibilidade de misturar essas águas, ou hora medir uma água, hora medir a outra, hora medir a mistura, né? Então a gente tem que focar só para esse ponto do Rio Jaguari. Então, nesse caso, a melhor solução, até considerando a possibilidade de variação de nível d'água, a solução mais segura, mais recomendável justamente é colocar uma balsa, como a gente tem na estação de Piracicaba Artemis. A gente tem aqui um posto próximo também, que é o da captação de Limeira, né, posto Flu. E aqui a gente tem a estação no Rio Piracicaba, né, junto do Parque Aimaratá, fica em Santa Bárbara do Oeste, né, é um trecho que está ajusante ali dos Ribeirões Quilombo e Itatu, então pensa-se numa situação um pouco crítica do Rio Piracicaba, né, a montante do município de Piracicaba, claro. Aqui também a gente tem que pensar numa solução que vai envolver uma balsa, porque só entrar com um guindaste para o meio do rio ali é complicado, considerando as possíveis variações de nível d'água, né? Então aí a gente precisa de uma solução mais robusta. Então aqui vai ser o local onde a gente vai ter uma solução mais complexa, né? Aqui a gente tem as réguas também e, claro, a gente vai instalar uma distância segura delas, né? Então basicamente aqui vai entrar a balsa e a sonda vai ficar na parte de dentro dessa balsa, né? Bom, como é que a gente está caminhando aqui, né? Com relação ao projeto, a gente já definiu os pontos de interesse, né? A gente já visitou os locais, a gente já elaborou o termo de referência para a implantação das estações, né? Já obtivemos o orçamento e estamos finalizando a documentação FEIDO, né? Então, as próximas etapas, depois que a gente concluir tudo, tiver a aprovação do FEIDO, vai ser iniciar o processo licitatório, né? E aí partir para a implantação das estações, que na verdade eu coloquei como uma coisa ali no final, mas na verdade é um longo caminho também, né? Essa daqui é mais ou menos uma proposta da rede que a gente fala Qualiquant, que a gente justamente vai poder casar os dados de qualidade medido pelas estações com os postos pluviométricos, né? Então a gente tem aqui, vamos colocar aqui, são os 8 conjuntos, né? A gente tem um aqui no Rio Jundiaí, 2 no Atibaia, 2 no Jaguari e 3 conjuntinhos de pontos no Piracicaba, que justamente para essa etapa do projeto seriam esses 8 locais que a gente conseguiria abranger. Futuramente a ideia é ampliar um pouquinho mais. Bom, basicamente é isso. Eu não sei se eu acho que eu tirei a tela daqui. Se alguém tiver alguma dúvida, eu não consegui, desculpa, ver ninguém levantando a mão. Mas se alguém tiver alguma dúvida, tiver alguma pergunta, alguma colocação, Léo, Lília, palavra. Obrigada, Vinícius. Antes do Léo falar, eu queria te pedir obrigada pela apresentação, acho que ficou bem didática e está bem bacana. Agora, eu acho que assim, seria interessante, se você puder me passar essa apresentação. Claro, claro. Pode ser, a gente passa para a Secretaria Executiva, para a gente colocar lá nos documentos do GT, porque assim, depois todo mundo vai ver os locais, querer entender, né, direitinho, onde vão estar as estações. Acho que seria interessante, né? Acho que estava bacana. Léo, por favor. Alexandre, muito rapidamente, só agradecendo aqui a apresentação do Vinícius, acho que nos trouxe uma noção muito clara de quais são os equipamentos, né, que vão ser instalados e qual é a infraestrutura que vai ser exigida
em cada uma das situações, né? Acho que foi por isso mesmo que a gente teve que ir a campo, fazer as visitas. Só ia fazer um adendo aqui, Alexandre, só para comentar também que a gente vai estar procurando colocar nesse projeto uma especificação de aquisição, né, dos equipamentos que servirão à substituição dos sensores a médio prazo. Tá? Então, essa é uma inclusão que a gente está pedindo para a CETESB fazer, para a gente já poder ter isso contratualizado. Aqueles sensores que o Vinícius mostrou, alguns deles eles têm uma vida útil, né, previsível, então a gente está, para o conjunto todo, na verdade, da nossa rede, pedindo para podermos fazer uma aquisição desses equipamentos aí de substituição dos sensores, tá? E aproveito então esclarecer, acho que já mencionei, mas só para reforçar, havendo concordância da parte da CTMH, nós caminharemos com esse tema para levá-lo à CTPL, detalhar a parte de orçamento e preparar uma deliberação designando os recursos e indicando a CETESB como tomadora para que ela possa acessar esse recurso via FEI. Muito bem, gente. Só antes de fazer comentário, eu queria passar para o Roberto da Ana, que está pedindo a palavra. Por favor, Roberto. Não, rapidinho, né? Até mesmo meio que se despedindo, né, no encerramento aqui da reunião, só para avisar o Vinícius aí que eu vou pegar teu e-mail, Vinícius, vou entrar em contato aí para falar sobre Paraíba do Sul, tá? Não sei, não vamos gastar tempo do pessoal aqui, mas é que o PCJ hoje é meio dependente do Paraíba do Sul, está meio viciado aí na água do Paraíba do Sul, né? Tá? Então, quem sabe a gente também possa, que aconteceu eventos recentes lá em Aparecida, tá? Em relação à qualidade, para saber como que a CETESB vai programar isso, assim, para outras bacias aí paulistas, tá bom? Mas isso não vamos discutir, não. É só para ter você avisado que a Ana vai entrar em contato com você. Ah, legal, Roberto. Na verdade, boa. Eu gostei daquele loading lá, aquele check load. Gostei daquilo lá, vou copiar no outro. Ô, Roberto, só aproveitando, nós temos no Paraíba do Sul hoje 3 estações automáticas, né? A ideia é ampliar, a gente monitora até o limite de São Paulo, claro, né? A gente tem uma estação que é próxima ao reservatório de Santa Branca, né? Então, mede logo a jusante. A gente tem uma no meio do Paraíba do Sul, né? Mais ou menos lá em Pindamonhangaba, e uma bem próxima à divisa do Rio de Janeiro, que fica em Queluz, né? Que é justamente para medir a qualidade da água que está saindo de São Paulo. Mas a ideia é ampliar essa bacia também, a gente pegar mais pontos ao longo do Paraíba, né? Pegar também outros corpos hídricos importantes. A gente tem um Jaguari ali também que é bem relevante, né? Mas estamos interessados, com certeza. Obrigado, Roberto. Roberto veio aqui hoje só para pegar contatos, né? Vocês viram que hoje ele saiu daqui só para pegar contatos dos terceiros. Brincadeiras à parte. Ambiente participativo, né? Tá certo. Participar interbacias também, né? Isso aí, fundamental. Na sequência, doutora Alexandra, por favor. Aproveitando também, parabenizar a exposição e ainda a presença do Roberto, se ele ainda não saiu, mas eu acho que é muito relevante, isso vem ao encontro de uma série de demandas. Até nós tivemos, há cerca de 1 mês e meio atrás, mais ou menos, uma conversa com o doutor Adalberto Maluf, que é do MMA, que tem tido, acho que, uma articulação muito próxima também com a Ana, no sentido de nós avançarmos nesses monitoramentos, né? E ontem, no GT Qualidade, eu fiz uma solicitação no sentido de a gente construir um mapa dinâmico, indicando exatamente aonde estão esses pontos de monitoramento automático, tanto esses que estão sendo adquiridos, como outros, porventura, existentes. Porque nós temos as empresas de saneamento que já contam com algumas estações automáticas também, tanto de vazão quanto de qualidade. Nós temos grandes usuários que também já dispõem desses sistemas. Então, pelo menos para nós visualizarmos, e se possível com as coordenadas, e dessa forma a gente consegue, eu acho que ver a construção. E também discutimos, já talvez antecipando, mas eu gostaria que a gente tem que divulgar esse trabalho, né? Porque sempre se questiona, diante dessas ocorrências, desses fenômenos que aconteceram, especialmente no ano passado,
que nós precisamos monitorar, nós precisamos acompanhar, nós precisamos ter ações. Então, eu acho que para transparência, acho que nossa, para compartilhamento por parte da CETESB, da ANA, todo mundo ter acesso, né? Isso deixar isso de uma forma pública, a gente divulgar um pouco mais esse trabalho, talvez a própria interligação com o Hidroweb, eu acho que continua também, o MMA está fazendo o desenvolvimento de todo um plano de monitoramento, tem tentado avançar, se colocou à disposição do PCJ, acho que fez esse diálogo com vocês também, pelo que eu soube. Então, acho que esse é o anseio de todo mundo, a gente já verificar o que tem, aproveitar o melhor possível para as diversas finalidades, seja para o planejamento, seja para a gestão, seja para a fiscalização, e tanto quanto possível esses dados estarem disponíveis, acessíveis, organizados. O boletim está sendo construído, mas esses dados brutos, eu acho que para quem faz a gestão e para quem faz fiscalização também, acaba sendo muito importante. Obrigada. O microfone está fechado, perdão. Obrigado, doutor Alexandre. Eu acho que as falas se complementam, né? Eu acho que essa é a direção, acho que a gente tem dado degraus altos, né? No caso da publicidade, né? Eu acho que o 5A ou 5A foi um dos poucos sistemas do país que foi lançado publicamente e teve um episódio crítico logo em seguida, né? O Ativo ficou até de ver para mim os números de acesso, para a gente ter um pouco essa percepção, né? Porque na rede telemétrica de quantidade a gente tem feito sempre isso, tentar avaliar por onde que estão acessando, quem está acessando, é do Brasil ou da bacia de onde além do número absoluto, até para a gente aperfeiçoar esses canais de comunicação e essa questão da linguagem também, né? E o 5A também passou por isso, passou por um teste em tempo real, né? Acabou de ser lançado e teve o episódio do Piracicaba e a gente percebeu, por exemplo, os pescadores lá na Rua do Porto aprenderam a olhar o 5A, né? Eu acho que isso é isso que se quer, né? É isso que se deseja, né? Eu acho que isso é muito bom. Mas quanto ao encaminhamento do assunto, dizer que, vejam, né, sem jamais querer minorizar a complexidade da rede Quanti, vejam que a rede Quali tem complexidades adicionais, tanto do ponto de vista operacionais, quanto principalmente de custo, né? Veja que colocar balsa, você tem tantos problemas de segurança, além dessas questões das enchentes, etc., e essa questão importante que o Léo trouxe, né, dos sensores reserva, né? Todo mundo tem clareza o desafio que é fazer compra pública, ainda mais de equipamento importado com variação de dólar, né? Eu tive a experiência de ir para a França agora em outubro, ver monitoramento, e claro, a gente perguntou para eles, quantos sensores reserva vocês têm? Não sabiam nem responder. Eles falaram, nós estamos na europeia, fornecedor europeu, demora 6 horas para o sensor chegar na minha mão, né? Para nós são talvez 6 meses, né? Então, assim, eu acho que essa questão dos sensores reserva, né? Também entregas programadas, porque não adianta ter um sensor reserva na minha mão que tem uma duração, sei lá, de 1 ano e depois ele vence na estante. Eu acho que vai ter que também pensar nessas entregas programadas e acho que a gente pode evoluir bastante aí nessas questões. E aí acho que uma coisa que o HM e a doutora Alexandra sempre temos cobrado muito, além, claro, desses diferentes objetivos do monitoramento, é o procedimento operacional. O que eu faço com isso, né? Eu queria me entregar um dado de emergência, o que eu faço com esse dado, que plano de contingência isso desencadeia, né? Eu acho que esse é o passo que está em construção, né? E é fundamental após, não só essa, porque pode estar errado, mas eu não conheço outro trecho de rio no Brasil que tenha que vá ter uma densidade de postos, com 5 postos de monitoramento automático, além da rede manual, nessa proximidade, né? Então vai permitir, acho que nesse trecho final, principalmente de Piracicaba, um tipo de gestão muito mais fina e compreender as fontes, né? Como a doutora disse, tanto para o controle e fiscalização, mas claro, também para a gestão, para os outros aspectos, né? Então, Eduardo Léo, eu diria o seguinte, enquanto Câmara, eu coloco aqui para apreciação dos membros, é uma apresentação, até porque, quer dizer, a Câmara participou desde o começo desse processo, fez a indicação, aprovou a priorização dos postos, as localizações genéricas, né, para até que a CETESB fosse a campo e verificasse de fato se dá para ser lá, né? A gente sonhava com um ponto ajusante do reservatório de Americana, mas tecnicamente não se viabiliza, enfim, né? Eu acho que uma série de questões. Então, acho que enquanto Câmara fica aqui, né, as considerações favoráveis, não tivemos nenhuma contrária, para que a gente siga o rito aí no comitê
e possa encaminhar o quanto antes para o FEIDO e aí a gente ter essas contratações ocorrendo. Né? Mas, do ponto de vista da Câmara, era isso, Léo? Mais alguma manifestação que você acha importante? Não, acho que é isso, Alexandre. E só, se me permite, só uma emenda rápida aqui. Quando a gente prepara o texto da deliberação, a gente preserva ali o papel da Câmara de fazer sempre, claro, o acompanhamento da Câmara, do GT, né, de fazer o acompanhamento dessa atividade. Muito, muito obrigado. Lilian, por final. Está fechado só seu microfone, Lilian. Eu sei que já estamos bem avançado aqui, mas ontem a gente no GT, aproveitando que estamos falando de GT qualidade, surgiu uma demanda lá que eu acho que eu gostaria, assim, só para começar a conversa, não é? A gente não finaliza hoje, não precisa nem discutir hoje, mas, assim, houve uma demanda de a gente melhorar a comunicação e a divulgação dos trabalhos, das atividades, dos produtos que o GT tem feito, né? Principalmente agora, quando a gente entrar aí no período seco, onde a gente pode ter aí, eventualmente, né, episódios, né, oportunidade que a gente pretende evitar, mas, enfim, de mostrar o que a gente já fez, como a gente está preparado, o que a gente pode aí futuramente proporcionar aí para o comitê em termos de informação e produtos. Então, Alexandre, a gente gostaria de depois conversar aí mais especificamente com a coordenação da CPMH, para ver que providências a gente precisa fazer para solicitar aí essa maior integração aí com as câmaras técnicas. Foi falado que tem um GT integração das câmaras, para a gente poder ampliar aí, né, a divulgação aí dessas informações. É só isso, para não tumultuar muito a reunião, que já está no horário avançado. Obrigado, Lilian. Não, com certeza. Acho que o GT Integração existe exatamente para isso, né, para dar amplitude aí para as ações que o próprio comitê faz e, claro, do comitê para dentro e, mais importante, do comitê para fora. Né? Eu acho que nós, para nós mesmos, precisamos melhorar, mas mais que isso, nós, para a sociedade de maneira geral, e o monitoramento é uma ferramenta de aproximação do sistema com a comunidade. Né? Então, vamos conversar e avançar nisso. Agradecer muito aí ao Vinícius, da equipe do Ativo, que coloca o pé no barro. Fiquei sabendo que atolaram o carro várias vezes nessas vitorias, tiveram muitas emoções aí em campo, né? Algumas. Muito obrigado aí, Léo. Então, vamos de frente, então. Muito obrigado, gente. Então, encerrado esse assunto, caminhando aqui para encerrar a nossa reunião, passando uns 15 minutos aqui do nosso tempo, a gente sempre tenta deixar no meio-dia, mas hoje a pauta se estendeu um pouquinho. Então, já convidando a todos para a nossa próxima reunião, que será presencial, aqueles que estão com saudades. Já passo para a doutora, se tiver algum informe, mas será no dia 12/3, né, para aqueles que estão acostumados com a nossa reunião no começo do mês, em virtude do carnaval, a gente teve aí um adiamento, né, já previsto para a nossa reunião, será então no dia 12/3. Local ainda a confirmar, provavelmente será no município de Americana, mas ainda o local, o pessoal da Secretaria Executiva está vendo ainda mais nesse período de chuva, né, tem algumas complicações de local, mas em breve todos serão informados, mas será presencial nessa próxima reunião, em local ainda a confirmar, provavelmente, como eu disse, em Americana. Então, antes de finalizar, passaria só para a doutora Alexandra outros assuntos, se tiver algum informe, alguma questão, e já caminhando para o fim, por favor. Oi, Alexandre, desculpa pedir a palavra no adiantado da hora. Primeiro, até assim, uma demanda justamente nesse sentido. Se possível, que oportunamente tenha uma inversão de pauta até para o GT Qualidade, que sempre acaba ficando para o final e muitas vezes acaba tendo um certo prejuízo na discussão de alguns temas que me parece que são muito relevantes. E a gente precisa, eu acho que ter essa cautela de não desidratar esse grupo que é tão relevante, até para essa oportunidade de divulgação de diversas iniciativas que estão sendo trabalhadas. Além da questão das estações automáticas, que são aguardadas com bastante expectativa, e o intuito é que quanto antes elas venham realmente a entrar em operação, existem alguns outros pontos que não são muito relevantes e que eu gostaria de mais uma vez registrar, que é a questão da revisão do sistema de alerta.
Infelizmente, hoje eu não consegui acompanhar o setor de emergência, gostaria muito, até solicitarei a gravação para depois poder assistir, mas no final do ano passado, na reunião que eu participei, logo após a ocorrência, nós discutimos a questão de alguns ajustes e até a criação de talvez de uma faixa de atenção antes dos 2 de oxigênio, né, do limite estabelecido para acionamento do sistema de alerta, e realmente também a revisão do plano integrado do Piracicaba com os acionamentos necessários e as ações que porventura venham a ser deflagradas diante do sistema de alerta. Então, eu fiz uma solicitação ontem que eu gostaria de registrar também aqui, né, na Câmara Técnica, que esse sistema de alerta seja revisto antes do período de estiagem, para que haja uma possibilidade de maior clareza em relação aos acionamentos. O 0800 não funcionou em muitos momentos do ano passado, e em outros episódios também que nós acompanhamos. Eu, pessoalmente, tentei acessar e não foi viável. Hoje nós temos alguns avanços, como os plantões das agências da CETESB, hoje, não apenas centralizado né, rotativo, aqui na bacia do Piracicaba, nós temos os 3 hoje já operantes, mas nós ainda não temos clareza, pelo menos não chegou ao conhecimento, como essas ações serão deflagradas. Isso está, me parece, em revisão. Eu tenho conversado com o Evandro, ontem conversei com a Edneia, da agência de Limeira, me parece que é um processo de construção, mas o ano já começou intenso e correndo muito. Nós já estamos em fevereiro, então nós teríamos praticamente até abril, acho que no máximo maio, para trazer esse tema novamente à discussão e deixar já essa maior transparência em relação aos mecanismos nesse período de estiagem. Então, eu gostaria de mais uma vez, então, registrar esse pedido para que esse tema seja abordado e, na medida do possível, acredito até que a Lilian trabalharia o plano de trabalho ontem, que foi discutido hoje, ontem na nossa reunião, mas acho que por falta de tempo hábil isso acabou não sendo possível. Mas quem sabe nas próximas a gente encaixa um pouquinho antes essa reunião do GT Qualidade, para a gente compartilhar com os demais membros da Câmara Técnica essas iniciativas que estão sendo trabalhadas. Obrigada. Muito obrigado, doutora. São considerações importantes. Só para ser justo, né? Na reunião de dezembro, o GT Qualidade foi na abertura, tá? E teve bastante tempo aí para a gente poder conversar e só tentar encaixar as pautas, aí, sem nem por justo. Mas acho que é isso, né? Ou seja, o plano de trabalho do GT está muito explícito, né? Entende que, vamos dizer, grande parte dessa ação depende muito do órgão executivo CETESB. É claro que nós aqui, enquanto comitê, signatários, né, do acordo de cooperação, temos aí também a nossa, vamos dizer, participação nesse processo, e eu acho que, de fato, ele tem que ser contínuo nessa questão da comunicação, porque o tempo, de fato, voa, né? Ontem eu fui no supermercado, já está cheio de ovo de Páscoa, e, de fato, passa muito rápido. Eu acho que fica aí, Lilian, né, como CETESB, naturalmente, coordenação do GT, que a gente possa, estamos agora no processo de renovação do comitê, né, vai ter eleições do comitê e das próprias câmaras técnicas muito breve, mas isso não pode fazer as coisas deixarem de andar, ainda mais na véspera da estiagem, né. Então, Lilian, acho que fica aí com missão para o GT, que já é, né, o espaço está aberto aqui para que o CNH quiser fazer propostas, a gente como aperfeiçoar essa questão, principalmente do sistema de alerta aí, do início da estiagem, né. Muito bom. Gente, então com isso, mais uma vez, muito obrigado. Já desejando boa tarde. Então, a nossa próxima reunião é dia 12/3, um pouquinho para frente do Carnaval. Mas aqueles que não puderem ver, fiquem bem, bom almoço a todos e a reunião está encerrada. Um grande abraço. Paulo Tino, se estiver por aí, fique à vontade. Não, só desejar uma boa tarde e acho que, como sempre, as nossas reuniões têm sido muito construtivas. Abração a todos. Tchau, gente. Um abraço.